Mais uma vez, boa noite a todos os colegas. Respondo pelo nome de Miguel Abílio Armando. Apresento o meu trabalho a partir da cidade de Nampula. E, e vou dar continuidade com a minha apresentação. O meu trabalho, o meu projeto, fala de inclusão de pessoas com deficiência. Tá? E como introdução, temos este questionário faz parte de um projeto de inclusão de pessoas com deficiência, cujo objetivo é de identificar os desafios e barreiras que as pessoas enfrentam no seu dia a dia, em termos de acesso a serviços públicos, como saúde, transporte, educação e muito mais. E ainda na primeira parte temos aqui a questão de termo de consentimento, que diz que antes de começar a entrevista, informamos que a entrevista pode durar, ou o questionário pode durar uma média de 20 a 30 minutos para ser respondido. E tendo disponibilidade, pode aceitar ou não. E por fim, tem essa questão se aceita participar ou não. Então, para dar seguimento às outras partes, se clicar não, e apenas virá um agradecimento, como vem. Agradecemos pela sua atenção. Como optou por não participar, a entrevista será finalizada aqui. Tenha um ótimo dia. Se clicar no sim, e aparecerão as questões do questionário. Vou tentar fazer aqui uma breve apresentação, as outras partes poderei saltar mesmo. Na primeira parte temos dados demográficos, que vem nome, e onde podemos colocar o nome do entrevistado, pode ser Miguel, ou Martins, ou Juca, dependendo a idade. Aqui na idade, eu coloquei não menos que 16. Se colocarmos 14, vai dar não menos que 16, por quê? Porque o assunto que estamos a tratar, ou a pesquisa que se pretende fazer, é de um assunto extremamente sensível. Então, a necessidade de 15, 16 anos implica pessoas que consigam dizer alguma coisa sobre as questões que vamos fazer, pois o questionário é muito longo. Depois temos a questão de sexo, que aqui tem a questão de salto lógico. Quando clicar nos outros, vai aparecer uma questão para especificar qual é. Se for masculino ou feminino, pode passar. Se preferir não dizer, também pode passar local de residência, uma questão aberta, depois nível de escolaridade e ocupação atual, o que é que faz e, e se tem alguma deficiência ou não. E se não tiver, avança para a questão. Se tiver, aparece uma outra questão a dizer o tipo de deficiência, se é motora, visual, auditiva, intelectual, psicológica. Se clicar na outra, ainda há de abrir um outro precedente para especificar qual. Né? Podemos clicar no visual só para passar. Depois temos a questão de a segunda fase, a segunda parte, acesso a serviços públicos. A primeira questão desta fase é quais são os serviços de saúde e que a pessoa ou o inquirido tem acesso. É uma questão aberta que a pessoa pode escrever a texto para melhor especificar ou explicar como pretender. Depois, temos uma questão de avaliação. Avalie o acesso aos serviços de saúde. Hum? E podem ser tão classificados de muito difíceis de acessar, razoavelmente acessíveis e fáceis de acessar. E temos a questão de dificuldades e que dificuldades você enfrenta para acessar aos serviços de saúde. É uma questão aberta para o inquirido ter a possibilidade de escrever ou de redigir como se sente ou como entende a respeito dessa dificuldade. Né? E temos uma questão aqui que, que envolve um salto lógico, já foi discriminado ou não, ou mal atendido por uma causa de deficiência. Se não, passa para outra questão, se sim, abre um outro precedente, mas eu acho que não cheguei de aplicar o salto lógico, desculpa por isso.
Depois tem outra questão, há profissionais treinados para lidar com pessoas com deficiência. Tem três opções, e sim, não, não sei, dependendo do conhecimento da pessoa. E temos a terceira fase que é mobilidade e transporte, né? E consegue se locomover com facilidade na sua comunidade e tem a opção de sim e não, são duas escolhas. E depois a outra questão é quais são os obstáculos que você enfrenta com mais frequência, não? E saltando para uma outra fase, temos acesso à educação, né? E você ou algum familiar com deficiência frequenta a escola e tem a questão de não, depois tem sim. E qual é o nível do ensino que frequenta ou frequentou o inquirido? Temos as questões, tem primário, secundário, técnico, superior ou nunca frequentou a escola, né? Depois, a escola possui uma infraestrutura adaptada para questões de rampa, as casas de banhos, material de braille que possibilita para aqueles que têm deficiência de se locomover, que andam de carrinhos, para que possam ter acesso às escolas ou à sala de aula. E depois tem outra questão, os professores estão preparados para lidar com os alunos com deficiência. É uma questão de uma única escolha, sim, não, ou parcialmente. Depois, quais são os desafios e, que enfrentam na escola? É uma questão aberta. E qual é o seu grau de satisfação em relação à inclusão na educação? Temos muito satisfeito, insatisfeito, neutro, perdão, satisfeito e muito satisfeito. Depois temos a parte da participação comunitária e inclusão social. Participa de reuniões comunitárias, clubes ou associações? Tem. É uma pergunta que pode sim. E se colocar não, essa pergunta tem o salto lógico para as duas vertentes. Não? E se colocar não, tem que dizer os porquês. E nos porquês, se dizer outro, vai abrir um outro precedente para explicar. Se dizer sim, também vai abrir um outro salto lógico e especifique qual, não é? E depois tem eh, a outra questão. Você sente que sua voz é ouvida nas decisões da comunidade? Tem sim, tem não, tem talvez uma pergunta de uma única opção ou de uma única escolha. Já foi excluído de alguma atividade por causa da sua deficiência? Tem, tem a resposta de sim, tem a resposta de não. E, a outra questão tem a comunidade promove atividades inclusivas para pessoas com deficiência. Tem a opção de sim, tem a opção de não. E depois temos a seção de percepções e atitude. O que a comunidade ou os inquiridos percebem a respeito disso, né? E, primeiro é como avalia o respeito da sociedade pelas pessoas com deficiência. Então temos as opções de muito baixo respeito, depois baixo respeito, respeito moderado e bom nível de respeito, né? Já sofreu discriminação em locais públicos? Não, depois tem sim, mas essa questão de sim, eu acho que tinha que vir com um outro precedente saltológico, mas acho que acabou me passando da ideia para depois especificar como é que essa situação decorreu. Depois vem que tipo de atitudes negativas já presenciou, não é? É uma questão aberta. Depois, uma questão de avaliação, que nota darias aos serviços públicos em relação às pessoas com deficiência? Não? De 1 a 5. No 1 estamos no muito ruim, no 5 estamos no excelente.
a média que fica 3. Então, temos serviços públicos gerais, temos serviço de saúde, depois temos transporte público. Depois, que mudanças você gostaria de ver na sua comunidade para melhorar a inclusão? É uma questão aberta que o inquirido pode escrever o quanto quiser a respeito das ideias que ele tiver. E depois aqui tem uma questão que vem com uma chamada de atenção, como observação, que diz atenção agora, classifique os seguintes serviços por ordem de importância e prioridade para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Por favor, não repita o mesmo serviço, é mais de uma posição. Ok. Depois temos aqui a primeira opção, né? Dessas que é, qual é o serviço mais importante para melhorar a vida das pessoas com deficiência? E temos saúde. As opções usei para mesmo para uma como que se chama isso? Um, dois, três, umas 4 questões usei as mesmas opções. A primeira que diz qual é o serviço mais importante para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Tem a saúde, tem a educação, tem transporte, tem emprego e tem assistência social. Depois, a outra questão diz qual é o segundo serviço mais importante para melhorar a vida das pessoas. Depois vem as mesmas opções. A terceira questão, qual é o terceiro serviço mais importante? A outra vem qual é o quarto serviço mais importante? Depois, qual é o quinto serviço mais importante para melhorar a vida das pessoas? Qual é a primeira barreira mais grave enfrentada por pessoas com deficiência? Então, aqui temos já as outras opções. Tem acessibilidade, preconceito, falta de recursos, falta de transporte, falta de informação. Qual é a segunda barreira mais grave? Depois, qual é a terceira barreira mais grave? Qual é a quarta barreira mais grave? Qual é a quinta barreira mais grave? E na última sessão temos a questão de sugestões e recomendações. Não? O que pode ser feito para melhorar o acesso de pessoas com deficiência a serviços como saúde, educação e transporte? É uma questão aberta. Depois temos algum serviço ou apoio essencial que você sente falta na sua comunidade? E tem opção de sim, tem opção de não. Se colocar no sim, abrir um outro precedente para especificar qual é esse serviço. E, e depois vem, você conhece alguma organização ou programa de apoio a pessoas com deficiência? Tem aqui também tem um precedente de salto lógico. Se digitar sim, aparece uma outra questão para especificar, não? Depois de especificar, vamos pôr, ao terminar o questionário, aparece, depois de preencher a última questão, aparece esta nota, atenção, antes de submeter o formulário, por favor, revise todas as respostas e certifique-se de que todas as informações estão corretas. Isso ajudará na qualidade da nossa pesquisa. Muito obrigado pela sua participação. Que tenha um ótimo dia. Daí podemos validar. E indo na apresentação dos dados, ou na análise dos dados, o questionário teve poucas respostas, ou teve pouca aderência, mas vou aqui apresentar de forma breve. Para a primeira questão, se queria participar ou não, a resposta foi sim das pessoas, e da idade são dados demográficos, local, nível de escolaridade, se e para a questão se tem uma deficiência ou não, 2 pessoas responderam sim, uma pessoa
respondeu não. O, o tipo de deficiência para a pessoa que disse sim é visual. E, para a questão de avaliar os serviços, a acessibilidade dos serviços de saúde, e aqui a escolha foi por média, todos escolheram uma opção diferente de cada um deles. Um escolheu razoavelmente acessíveis, outro difícil de acessar, outro muito difícil de acessar. E depois, qual é a dificuldade que você enfrenta para acessar os serviços de saúde? Então, como era uma questão aberta, temos aqui as respostas. Burocracia excessiva, condições financeiras. Muitos, primeiro, não têm alguém no setor que conheça, tem sido uma desvantagem. Ok? Como uma questão aberta, acho que depois podemos editar para analisarmos o padrão. Depois, a questão de se já foi discriminado ou não. Um entrevistado disse sim e os outros dois disseram não. Hum, vamos lá, só para na última parte. Onde está? Onde está? Onde está? Uh, ok. Uh, hum, ok. O que pode ser feito para melhorar o acesso de pessoas com deficiência a serviços como saúde, educação e transporte? Então, temos aqui algumas ideias que podem ou que vão possibilitar a formulação de políticas que possam minimizar ou mitigar esses problemas que têm apoquentado as pessoas com deficiência. A primeira resposta foi a introdução de políticas públicas voltado para a proteção de pessoas com deficiência e investimento em setores estratégicos para garantir a inclusão de pessoas. A outra resposta é a inclusão dos mesmos nos programas de saúde e educação. E o outro entrevistado, a resposta dele foi inclusão. E, qual é uma outra questão? Aberta aqui. Hum, ok. A outra questão é que mudanças você gostaria de ver na sua comunidade para melhorar a inclusão, né? E o entrevistado colocou como resposta, já que era uma questão aberta, melhoria dos serviços públicos para promover a inclusão de pessoas com deficiência. E o outro entrevistado, projeto de sensibilização para, para que os jovens conheçam os seus valores na comunidade. E o outro entrevistado colocou como resposta transportes, rampas e escolas. E eu termino por aqui a minha apresentação e obrigado pela vossa atenção. Formador, tem a palavra.